e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito especial. Fala aí, pastor! Mas é uma figura, é uma figura. Não, é que tem muita gente aí, já tem mais de 50 pessoas, não pode ter muito tumulto, não. Então a gente Tá bom, tem que. Nós tá estamos bom. aqui para Aqui, ó. falar. Eu peguei a minha, eu peguei a minha caneca em homenagem a você aqui, tá? Peraí, peraí. Mostra aí, vamos ver. Ele vai... Ah, Pastor, eu tenho que ficar com máscara porque tem muita gente aqui. Peraí, ó, ali, ó. Olha ali, ó. eu tô Olha vendo. ali, olha ali. Flamengo, tá bom. É isso aí. Ó, Ô, Pedrão, como é que você tá, Pedrão? Tudo bem por aí? tamo Tá bem, aqui, levanta aí, vamos bater uma foto. Vai lá. Peraí, que o Gustavo vai bater uma foto aqui, ó. tamo bem. Aqui, coisa Aí, linda. ó, aí agora. Tá bom, ok. Ó, como é que você tá, cara? Firme por aí? Tudo bem. Flamengo. Bom falar contigo, Eu Pedrão. acho que esse corona só veio para tirar o Flamengo do ritmo. E para nós foi bom, porque o Corinthians só tava perdendo, rapaz. Ó, é o seguinte, domingo passado, você vê como é que é uma... Domingo passado o Corinthians foi campeão 3 vezes, no final de semana passado. De quê? Os caras reprisaram os 3 títulos do Corinthians no final de semana. Coisa boa. 3 vezes já, tricampeão, coisa linda. Ô, Pedrão, você tá bom, querido? Bom falar com você, viu? Primeiro quero dizer que é um privilégio estar aqui. Obrigado. Desculpa aquela outra vez, mas foi uma emergência e a gente não podia estar, mas privilégio estar aqui. Estou acompanhando algumas lives suas aí. Só tem fera, ó. Amando. Você é a maior fera deles, o mais importante. Mas é bom estar aqui, é bom estar aqui. Muito bom estar Pedro, aqui. Pedro, eu estava falando aqui para o pessoal que a gente se conhece aí há pelo menos há quase 20 anos nas nossas 20 contas. anos. Eu até falei com o Corsini, o Corsini deve estar com a gente acompanhando aí, e ele estava lembrando que o primeiro contato nosso aconteceu até por meio de uma conferência que a pastora Cidinha participou com você. Campanha de King's Kid. Campanha de King's Kids, em Em Penedo. 2001. Em Penedo. Exatamente. Eles acharam que tinha um parafuso a menos. E aí, eu me lembro quando eles voltaram, falaram de você, nós precisamos trazer o Pedro aqui e tal. E eles trouxeram você para ministrar no acampamento de adolescentes. No acampamento. Eles eram pastores de adolescentes naquela época. Convidaram, na época, os filhos do homem para ministrar junto no acampamento. Isso. Ô, Pedro, eu queria que você se apresentasse aí. Fala um pouquinho da Nádia, seus filhos, o Gianluca, o Noah. Fala um pouquinho de você aí para o pessoal que não te conhece. Apesar que é difícil alguém não te conhecer, mas manda aí. Aqui. Então, vou apresentar já mostrando uma figura. Olha essa criança aqui. Ei, rapaz, como é que você tá, meu? Que bom te ver. Esse é Noah. Então, e aí, você tá bom, Noah? Firme, querido? Prazer. Tudo bem. E aí, tá bom? Vai Corinthians ou não? Não, aqui vai Flamengo. É Flamengo? Aqui é time de primeira divisão. Tá bom. E aí, tudo bom, querido? Firme? Tudo bem. Que bom, Tá que bem? bom, que bom. Prazer falar com você, viu, rapaz? Igualmente. Muito bom. Homem de Deus, grande homem de Deus. Que bom. Então, Pedro. Então, isso aí é Noah. Cara, quantos anos está o Noah? 16. 16 anos. E o Gianluca, tá com um? Gianluca 19? tem 20 anos. 20. Então, a gente já conhece aí 20, quase 21 anos, 22. Porque depois a Nádia ficou grávida, é isso aí. Nádia ficou grávida. Mas... fala um pouquinho de você. Bora. É o seguinte, como que você conheceu a Nádia? Como é que foi esse negócio dessa... Como é que você se apaixonou por uma moça que veio lá da Suíça? Você fala que ela saiu dos Alpes suíços para conhecer... O Pedro do Borel no monte onde desce bala. Fala um pouquinho sobre isso. Então, meu nome, assim, o pessoal que me conhece como Pedro do Borel, né? Mas meu nome é Pedro Rocha Júnior. Eu acho que o Borel ele entra na minha vida quando eu sonhava em ser missionário, desejava ir para a África,
E aí tinha uma oportunidade de começar um trabalho no Borel. Eu achei que o Borel seria tipo um estágio para mim para a África. E acabei, depois de 3 meses, fui passar 3 meses só no Borel, acabei ficando lá 20 anos. E Uau. aí o Borel entrou, né, como sobrenome, porque engraçado, se você chegar no Borel e perguntar quem é Pedro Borel, ninguém me conhece. Ah, é? Todo mundo conhece como irmão Pedro, pastor Pedro, mas ninguém me conhece como Pedro Borel. Então o Pedro Borel sempre era uma visão de fora. Como é que De teu nome? fora. Meu nome é Pedro. Tu que mora no Borel? Então ficou Pedro do Borel. Pedro Borel. Então a gente foi aí a Nádia veio passar, né? Ela veio trabalhar como voluntária no mutirão, um desafio que foi feito lá na igreja dela. Ela trabalhava na liderança lá da juventude. E ela veio com uma equipe para construir uma sala, uma multisala, né? E ela soube do projeto, ela era enfermeira, ela perguntou se não podia conhecer o Borel. Aí falaram comigo, eu falei, claro, pô. Aí ela veio, ficou uma noite. E ela amou o Borel. E depois ela se apaixonou pelo Borel e falou que queria ficar 3 meses. Foi para a Suíça, voltou, ficou 3 meses. Depois de 3 meses, ela falou assim, eu quero ficar aqui um ano. Ela foi para a Suíça, vendeu o que ela tinha que vender lá, carro, o que ela podia vender, juntou o dinheiro do trabalho dela e ficou um ano. E nesse ano, eu lembro que a gente estava preparando todo o material para o projeto, ela já estava inserida, né? A gente ia divulgar o projeto. E nesse ano eu olhei para ela, a gente estava preparando o material, quando eu olhei para ela, eu ouvi um hino, né? E o hino era assim, quando a luz dos olhos meus, a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, meu Deus, juro. Aí eu me apaixonei por ela, mas depois eu soube que ela estava mais apaixonada por mim antes, mas ela tinha um coração muito... Não, mas ó, quando vocês estiverem com ela, você pergunta, porque ela começou a ter um sentimento por mim, mas ela disse assim, eu não vou falar nada, porque pode ser que seja meu sentimento. Se for alguma coisa, vai ter que vir dele. E aí, não deu. Eu lembro que eu estava no pé do morro e eu perguntei para ela assim, o que você vai fazer nos próximos 10 anos? Aí ela disse, por que essa pergunta? Eu falei, não, eu estava pensando, você não quer casar comigo? Olha o cenário lindo, né? O Morro do Borel, o cartão postal. Ela ficou com muita raiva de mim, não sabia responder, ficamos 3 semanas sem falar um com o outro, até que a gente foi acertar o que tinha acontecido. Comecei a perguntar para ela, falei, mas surgiu no meu coração. Aí ela começou a fazer perguntas, por quê? Porque eu, no meio de tantos meninos bonitos, no meio de tantas meninas, né? Eu falei, porque... Aí eu comecei a falar, e até que ela falou assim, mas eu aceito namorar você. Eu falei, opa! Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Aquele Pedro crente, Jesus, lavado, remido, enxaguado no sangue do Cordeiro, mas homem, né? Sim, assim, homem. eu estava sem ter nenhum relacionamento que eu tinha colocado. Vou falar aqui porque o pessoal me conhece aqui, eu tenho muita abertura. Manda. Eu, na minha oração, né, como solteiro, eu falava assim, Deus, me ajuda a não beijar a pessoa errada. Deus, eu sou teu. E Amém. nesse momento, quando surgiu uma menina que falou que queria me namorar, assim que ela falou que queria, quando a gente saiu, a gente foi jantar, né? Eu falei, então, já que a gente, né, vai me namorar, aí eu falei, então, vamos partir pro abraço, né? Vamos estrear hoje. Ela falou, não. Ela falou, não. Ela falou, quando ela falou não, eu falei, mas como assim? Ela falou, não, agora você tem que avisar para os meus pais que você quer me namorar. E é isso que eu ia perguntar para você. Como é que foi a conversa com o pai da moça? Não, aí foi difícil, porque primeiro a gente... Mano, eles lançam isso, eu aqui, eu falei, agora? Aí eu escrevi, né, assim, pedi, né? Mas falei você escreveu que, como? Você escreveu, ela traduziu? Como é que foi? Ela teve que traduzir, acho que ela deu uma força na tradução, né? Tem que escrever em alemão, né? Pô. E nesse dia eu não tinha participado de nenhuma vigília de pentecostal, senão eu até escrevia, mas... O que ela falou lá? Ela falou, tem um pastor alemão aqui querendo casar comigo. Não, aí foi, assim, aí os pais dela, né, deram o parecer deles, mas a gente segurou muito, né, no temor, mas logo em seguida a Nádia, ela foi estudar na Suíça e foi para a África. Então a gente começou a namorar, ela foi para a África. Então a gente ficou muito distante, o nosso relacionamento foi muito de distância, até que eu fui, quando pude ir na Suíça, fui na Suíça para conhecer os pais dela e assim falar mais sobre essa questão do nosso relacionamento. E não foi fácil, não. Imagina. Porque as perguntas era bem aquele anúncio aí que tem do posto de gasolina, né? Bem antes desse anúncio, eu falei
bem isso. O pai dela perguntou para mim assim, então, mas se vocês querem namorar, vocês estão com pretensão de casar? Eu falei, sim. Tá, mas se vocês casarem, vocês vão morar onde? E eu falava, no Borel. Era estranho. Tá, vocês vão morar no Borel, mas se vocês tiverem filhos, meus netos vão ser criados aonde? Eu falava, no Borel. Eu ia falar outra coisa. A única coisa que eu sabia era aquilo que eu estava realizando, era o meu trabalho, meu chamado. Mas o interessante é que a Nádia já tinha tido uma palavra muito legal. Eu gosto muito quando a Nádia fala sobre isso. Eu falo, pô, Nádia, você tem que falar isso para as pessoas. Porque as pessoas precisam ouvir isso de você. Porque ela recebeu uma palavra, quando ela voltou a primeira vez, Deus deu uma palavra para ela lá em Isaías, de verdadeiro jejum. Sim. Que Deus falou para ela de maneira muito particular, eu vou te ensinar o verdadeiro jejum. Eu vou te ensinar a você partir o seu pão com o faminto. Então ela sabia, né, dessa vocação dela na área de saúde, né, do que ela tinha que fazer. E quando você pergunta a Nádia, ela diz assim com muita convicção, eu não faço nada além daquilo que Deus me pediu para fazer. Não existe nenhum mérito no que eu faço, mas foi isso que Deus me chamou para fazer. Então isso juntou e a gente sabia. E a única coisa que eu podia falar para o pai dela, que eu acho que eu fechei com chave de ouro, né? Eu falei para eles assim, olha, eu confesso que eu só caso com ela se vocês me abençoarem. Se vocês falarem que não, agora aqui eu desisto de tudo. Mas também disse, olha, eu não tenho tudo para dar à sua filha. Não tenho, não vou falar que tem. Talvez eu não tenha tudo que vocês deram para ela, né? Mas assim, acredito que vocês, se vocês concordarem, vocês estão me dando um presente que eu jamais vou, assim, não tem nem como se agradecer, vou ser grato para sempre. Mas também prometo a vocês, se vocês permitirem que eu casar com ela, pode ser que na minha casa vai faltar algumas coisas, mas amor pela sua filha não vai. Eu vou amar ela com toda a minha força. Eita, rapaz, que coisa linda. Coisa linda. Com todo o meu coração. E até hoje eu procuro fazer isso, né? Com a minha esposa, com meus filhos, assim, com muito carinho. A gente vê isso, Pedro, que você é uma pessoa muito carinhosa. E a gente vê, Pedro, como Deus é sábio, né? O nível, vocês dois têm características. Congelou. Entrou uma chamada, já desliguei. Pastor, eu só ouvi até características. Tá. Você e a Nádia têm características que se complementam, né? Que se complementam de uma forma muito bonita. Inclusive a Nádia, não é só você que ministra, que prega, não. A Nádia, ela já ministrou aqui em Londrina algumas vezes e ela arrebenta. Ela é fora de série para ministrar. Ela é muito organizada, ela é muito assim. Essa parte, né, Pedro? Eu acho que ela te complementa muito a parte de bastidores, né? Fala, pode falar. Pastor, eu não entendi não. A Nádia é muito organizada. Não, deixa eu explicar. Você é um cara muito relacional, você é o cara da conversa. Assim como eu e a Mônica. Eu e a Mônica também. Deus é sabido, né? Deus eu acho assim, como Deus é sábio em complementar, em aproximar pessoas que se complementam. Claro que a escolha é nossa, claro. vocês que escolheram se doar um pelo outro, né? Um para o outro, mas vocês se complementam muito bem. Você é aquele cara do relacionamento, da conversa, de conexões, de construir pontes. Você é um construtor de pontes, Pedro. Você é impressionante como você se conecta fácil com as pessoas. E a Nádia vai trazendo a estrutura, né? Você é o cara da visão, você é o visionário e ela vai estabelecendo a estrutura, como se fazer as coisas. É isso mesmo? Eu estou fazendo a leitura correta? É assim que funciona? Correto. Agora, antes do carro, a gente estava tomando café aqui, família, né? Que eu, Noite, tinha um amigo. Aí a gente tá falando das coisas da minha, o Nô falando das minhas pregações, tal. Aí eles falaram algumas coisas, eu falei, pô, Nô, isso aí é da tua mãe. Isso aí eu copiei dela. Aí a Nádia falou assim, se eu tivesse ganhando dinheiro em cima das suas pregações, eu ia ganhar muita coisa. Porque tem muita coisa que a Nádia, ela fala que assim, é impressionante a perspectiva dela. Agora, claro que eu estou no meio, eu estou de frente para as pessoas e isso me abençoa muito. E eu falo, não, isso tem que ser passado para frente. Eu preciso
passar agora. É claro que eu passo da minha forma. Sim. A Nádia passaria assim, na organização. Ela teria tudo aqui do lado dela e ela ia pautando assim, então, pá, pá, pá. É assim. E no meu caso eu pego isso, então, não, porque a gente e vai, né? Então, E vai embora. Exatamente. Ô, Pedro, fala um pouquinho sobre a experiência de vocês no Morro do Borel. Eu e o pastor Eduardo, eu e o Corsini, tivemos lá, o Pedro era pequenininho, o Danilo era pequenininho, eu nem lembro quantos anos que o Pedro tinha. Sabe que eu não lembro? Tá fazendo o quê? Uns 10 anos? Mais? Mais. Isso foi antes da gente ir para o Egito. Eu acho que vocês estiveram aqui, acho que 2004, por aí. 2004, tá 16 anos atrás. Quantos anos o Pedro está agora? O Pedro está agora... Quantos anos o Pedro está agora, Gustavo? Pedro tem 20... O Pedro tem uns 29, 30, 29 anos. 29. Então, acho que o Pedro tinha 13 anos, por aí, mais ou menos. Mais ou menos. 13, 14 anos, ele já era adolescente. É isso aí. E o Danilo estava junto. Eu me lembro, rapaz, a gente chegando ali naquele primeiro patamar ali do Morro do Borel, tinha 4 fuzis assim colocados um do lado do outro, os caras, a gente dentro de uma Kombi, os caras fizeram a Kombi parar. Ah, é o Pedrão, pastor Pedro, pode passar, entendeu? Rapaz do céu. Que é aquilo, não? Então, eu acho que o Morro do Borel foi uma escola pra gente assim maravilhosa. Eu acho que o Morro do Borel me ensinou muita coisa em relação àquilo que Jesus falou e que eu sei que às vezes, sou um pouco muito mal entendido, principalmente por ser missionário e falar de conhecimento de causa. Quando a gente fala de missões, a gente está muito preso a nível a Nádia fala muito isso. Eu vou lembrar o nome aqui. Né? A gente é muito... Meu Deus, eu esqueci a palavra, mas vou lembrar. A gente fica muito focado no ID. ID por todo mundo. ID por todo mundo, né? Geográfico. A gente pensa muito que é geográfico, né? ID por todo mundo, Oceania, tal. Eu acredito nisso. Mas poucas pessoas percebem que antes de Jesus falar o ID, ele disse para os discípulos assim: estando os discípulos dentro de um quarto com medo dos judeus, né? Com medo de serem mortos, Jesus ressuscita e ele aparece lá nesse quartinho, lá nessa sala, onde os caras estavam reunidos, tá lá em João 20, 21, e ele diz assim, ele aparece e fala assim: paz seja convosco. E mostra para a mão, sou eu. Sim. Outra vez Jesus diz: paz seja convosco. Aí, eu acho que isso incendeia muito o meu coração, eu tento passar isso para frente. Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois disso, Jesus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho. Olha. Então ele me deixa uma coisa para eu pensar: assim como o Pai me enviou. Olha, a pergunta que não deixa para calar é: como é que o Pai enviou? Por amor. Porque Deus amou, enviou. Então eu acho que missões começam, eu acho que vocês já ouviram falar muito isso, né? Missões começam a partir de onde você está. Missões começam a partir de onde você está. Porque eu acredito que quando você ama as pessoas aonde você está, não existe lugar que você não possa ir, não existe nada que você não possa fazer. Por quê? Porque esse amor, ele brota a partir de onde você está. Então eu não vou amar a pessoa só quando eu for enviado, só quando eu for para a África. Não, mas o Borel me ensinou isso. E eu acho que uma das maiores experiências do Morro do Borel, eu vou repetir aqui, porque eu sei que talvez tem pessoas que nunca ouviram isso. Foi quando eu estava olhando lá para a cruz e eu comecei a pensar a crucificação. Numa meditação minha no Borel, eu tinha uns 10 anos no Morro do Borel, e meditando todo dia, eu olhei para aquela cruz e falei: pô, crucificação, cruz, Jesus. Aí eu comecei a pensar Jerusalém, Israel. Aí eu fui tomado assim por um sentimento, falei: caraca, imagina um dia eu poder conhecer a Terra Santa. Imagina um dia eu poder andar onde Jesus andou. Aí comecei a pensar: Deus, imagina, eu queria ali, eu queria aqui, eu queria no túmulo vazio, eu queria onde o Senhor falou com a mulher samaritana. Eu comecei a pensar nesses insights. Aí eu lembrei que a minha igreja sempre ia para Jerusalém. Aí eu comecei a fazer uma outra oração, uma oração já agora intencional. Deus, toca no coração do meu pastor, Deus, para ele fazer uma vaquinha e me levar. Vamos levar o Pedro Borel para Israel, tadinho, missionar. Aí comecei a pensar isso.
E eu fiquei quieto depois olhando para a cruz. E aí eu comecei a ouvir Deus falar no meu coração. Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no Borel, eu ando através de você. Amém. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Então, eu comecei a chorar. Amém. Eu falei, quando você fala com as pessoas, e eu comecei a entender que missões, independente de onde você está, ela começa ali. Porque está muito ligado, né? Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, toda a tua alma. É o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo. Teu próximo, então, quem é o teu próximo? O teu próximo está lá na África? Também. Mas tem o teu próximo do teu lado ali, ó. No teu dia a dia, no teu condomínio, no teu apartamento, no teu trabalho, na tua faculdade. Então, se eu não consigo exercitar isso, dificilmente eu vou entender o que é ir. É claro que dentro dessa conversa aqui, a gente falando isso aqui, a gente vai chegar um pouquinho mais na frente, mas só vou antecipar. Depois de anos, Deus nos convidou para ir para o Egito. Só para linkar isso aqui, depois vai falar sobre uma outra pergunta. Isso. Mas, assim, depois de anos, linkando esse chamado, eu acabei de falar aqui que meu sonho era ir para a África. Sim. Meu sonho. Mas fui para o Borel, fiquei lá 20 anos. Mas Deus nos convidou para ir para o Egito. E quando eu chego no Egito, que eu fui lá conhecer o lugar que a gente ia trabalhar, que lá no deserto e tal, né? Que fiquei ali. Aí eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez lá, eu fiquei olhando e falei para ela, Nath, o que a gente está fazendo aqui, meu amor? Isso aqui só tem areia. Não tem nada aqui. Aí o pessoal, não, mas a gente quer começar um trabalho aqui. Eu falei, meu pai do céu. Aí eu fiquei olhando. Aí quando o Gianluca me puxou e falou, papi, Deus realizou teu sonho. Eu falei, que sonho, Gianluca? Aí ele, você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei, filho. Aí eu baixei e falei, papai queria andar em Israel, Jerusalém. Aí ele falou, papi, mas você ensinou sempre pra gente que um dia o Herodes queria matar Jesus. Aí o anjo apareceu pro José e disse, pega a Maria e a criança e foge pro Egito. Aí a ficha caiu, né? Aí ele falou, o Jesus andou aqui. Eu falei, aí eu comecei a chorar. Uau. Né? Comecei a chorar, aí eu falei, cara, eu tô no lugar que Jesus veio, é aqui. Aí o melhor, depois que a ficha caiu, né? Quando você vai fazer um estudo, né, na questão de geografia e tal, e que você viu onde está o Egito é no continente africano. Sim, exatamente. Né? Então, claro. aí eu resumo o seguinte, missões. Quando você obedece a partir de onde você está, não existe lugar que você não possa ir, não existe nada que você não possa fazer quando você obedece a Deus. Então o Borel, assim, foi uma porta onde eu pude aprender, onde tive as maiores experiências da minha vida. Né? No Morro do Borel, um lado triste, eu fiz mais de 120 enterros de meninos no tráfico, né? Isso meninos que eu ia te perguntar. Como é que foi? Eu me lembro que quando nós estivemos aí, Pedro, você atendeu, você e a Nádia atenderam uma pessoa que estava ferida. Né? Lembro, eu e Corsini ouvimos rajada de metralhadora naquele dia. Lembra que a gente estava na sua casa? Lembro. E vocês atenderam vários traficantes, gente que tinha sido ferido. Era o que vocês faziam ali, né? Fala um pouco sobre isso. Como é que foi essa experiência? Então, a primeira coisa que a gente foi fazer no Borel, a gente subiu com desejo. Que a visão que o nosso líder teve sobre o Rio de Janeiro era que o Rio de Janeiro era uma perna cheia de feridas. E as feridas das favelas. Mas a gente não tinha entendimento muito disso, mas a gente queria subir para os morros. E engraçado que quando a gente subiu para o morro, a pretensão era começar um trabalho, mas não sabia como. E um dia um menino levou um tombo de um telefone lá, de um orelhão, e quebrou o queixo. E eu prontamente falei, pô, levei ele lá para nossa casa lá e fiz um curativo nele. Eu falo para esse menino, foi o maior agente missionário do Borel. Porque quando eu fiz o curativo nele, ele voltou no outro dia a fazer curativo. Então, todas as crianças que se machucavam, ele levava na minha casa ao dia fazer o curativo. Aí eu comecei a fazer curativo quando eu fui ver um menino, né, que hoje está casado, tem filho, o Luciano, chamei ele de Luciano do T. Que ele apareceu com uma caixinha, mais ou menos como essa aqui, ó. Uma caixinha assim, ó. Tá. Era uma merendeira. Tá. Aí ele falou assim, tio, Itateu todo pro teu tolotar toda a tua coisa. Traduzindo agora o idioma. Tio, eu trouxe essa caixinha para você colocar todas as suas coisas, que era o material, bertiolate. Tá. E ali começou o ambulatório médico. Uau. Só que quando começou esse ambulatório médico, todo mundo que se machucava ia lá. E aí a coisa começou a aumentar. Eu botei numa caixinha de ventilador, depois uma malinha.
E aí o nosso ambulatório começou, aí quando o tráfico descobriu que ali fazia curativo, todo mundo que era baleado, facada, começou a chegar lá. E a gente começou a entender que a visão era essa, assim, vamos arrumar uma coisa aqui melhor. Aí a gente melhorou o quartinho, fizemos, né, uma salinha para atender as pessoas. Aí começou a ver a pressão. E quando a gente viu, o ambulatório já estava montado. E hoje o ambulatório está montado com psicólogo, com dentista. Então a gente começou com um simples curativo no queixo, mas ali a gente fez assim, eu deixando assim bem claro. Lá atendia todos os moradores, mas muito traficante. Cheguei a atender polícia civil na troca de tiro, levaram tiro. O primeiro a atender foi a gente. Depois atendi bombeiro que se machucou. Então, era um ambulatório que era aberto para as pessoas, né? A gente deixava assim que não era um ambulatório do tráfico, mas era para as pessoas. Espera aí. Dá um lock, aqui, ó. Chegou o outro aqui, ó. Fala, Gianluca. Você tá bom, querido? Tudo bem? Tudo bom, querido? Você tá bom? Firme? Tudo bem. Estudando muito. Bom falar com você. Estudando bastante. Que bom. Bom falar com você, viu? Um abraço. Aí começa o nosso ambulatório médico. Agora, claro que tem as baixas, né? No meu histórico, eu tenho o nome de cada menino do tráfico que morreu na minha Bíblia, nome e idade. O mais novinho tinha 13 anos e o mais velho 28. 120. Então, assim, eu digo para as pessoas, né, que a gente aprende na escola, aqui nas favelas do Rio, ou no Morro do Borel, dizia que a ciência ela é quebrada, porque a gente aprende na escola que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Isso é que a gente aprende. Mas no Morro do Borel você nasce, cresce, morre. Você nasce, cresce, reproduz, morre. Você não envelhece. No tráfico. Né? No tráfico, só quem envelhece no tráfico é o bandido que está preso, que vai pegar 30 anos. Aí ele envelhece mais na cadeia. Mas na vida real, dificilmente você vê alguém que envelhece. No tráfico. Poxa vida, Pedro, que coisa, né? Ô, Pedro, eu lembro que vocês também tinham um trabalho muito lindo com as crianças ali no Morro do Borel. No Borel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já fizesse uma ponte com o trabalho de vocês no Egito, que foi também com crianças, não é? Que vocês começaram a desenvolver um trabalho muito... Né? Nós, inclusive, conhecemos a sua casa, comemos Era carneiro? Um carneiro? Um cordeiro. Que coisa linda. Foi a primeira vez que nós fomos para Israel e nós, na volta, passamos pelo Egito e ficamos na sua casa ali alguns dias, comemos com vocês, conhecemos aquela igreja na pedra, né? Na caverna. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, não é? Como que foi essa transição do Morro do Borel para o Egito? Como que isso aconteceu? Fala um pouquinho para gente. Então, pegando lá do trabalho das crianças, assim, eu sempre amei muito o trabalho com criança. Não que eu seja um arquispé em criança, mas eu sempre pensei, tanto é que o nosso slogan hoje, né, a gente vai chegar lá na Ásia, o nosso slogan da nossa organização é tudo começa na criança. Então, quando você alcança uma criança, você alcança uma vida inteira. E as piores histórias, né, que ficam marcadas na vida de um adulto é tudo aquilo que aconteceu quando criança, né? E isso perdura por muitos anos. Então, na minha vida não foi diferente pelo conta do abuso, né, que eu sofri quando tinha 8 anos, por tudo que eu passei, meu pai abandonando. Então, isso marcou muito a minha vida. Eu tenho falado muito das lives que a minha vida ela é uma vida antes de 22 anos e uma vida depois de 22 anos. E então a gente começou um trabalho muito forte com crianças. Eu gostava muito de ter as crianças, de poder compartilhar, de falar para elas assim, de afirmar você é especial, ó, você pode morar aqui, mas... E eu tinha uma menina, né, que trabalhava com a gente, ela trabalhava muito com as crianças, e um dia ela falou, Pedro, eu estava lá no mato e Deus falou para a gente começar uma creche. Eu falei, Deus falou, minha mãe? Ela falou, falou. Eu falei, tem certeza? Deus falou contigo? Ela falou. Eu falei, então, sob a tua palavra, irmão, a gente vai começar essa creche. Mas como? Então, eu sempre gostei do seguinte, eu falo para as pessoas, não começa uma coisa só quando ela está grande. Vou usar o exemplo de vocês, tá? Porque a primeira vez que eu preguei aí, eu lembro, que depois do acampamento me deram a oportunidade, o teu pai estava ali na frente, eu falei, eu conheci um pouquinho a história do local, eu falei assim, engraçado que esse lugar aqui é um lugar de pouca fé, né? Aí ele olhou para mim, aqui não era um galpão de café? Pouca fé. É verdade. Então hoje, quando o pessoal vê hoje a estrutura, né, da Nova Aliança, todo mundo fala, pô, né? Mas peraí. Tem uma história, né? Tem uma história de tenda, tem uma história de fé, tem uma história de persistência, né?
Então, quando a gente começou a creche, eu aluguei um barraco dentro do mato. Aí eu falei, tá bom isso aqui você, Marcelo? Tá. Aí começamos 4 crianças. E a coisa foi, quando o pessoal começou a ver, as crianças começaram a chegar, e aí eu comecei a fazer ponto. Falei, irmão, quero construir uma creche. Aí começamos. Coisinha de formiguinha. E hoje a creche, né, hoje está lá instituída, tem 86 crianças, né, que hoje são beneficiados. O lugar, a prefeitura passou no lugar e ia derrubar todos os barracos, mas quando ele viu que tinha uma creche, falou, não vamos derrubar porque tem uma creche. Até valorizou o lugar. Hoje o carro chega na porta da creche, né? Hoje qualquer pessoa que quer vender uma casa fala assim, não, a minha casa é perto da creche. Então, não, é interessante. Então, quando você chega no lugar, você muda o lugar. Amém. E quando eu vejo as crianças que estudaram na creche, a maioria hoje estão formadas, estão casadas, né? Amém. E isso é muito legal. É claro que isso acompanha a gente. Depois, a gente, no meio da creche, a gente começou a sonhar com a escola de música para criança. Aí começamos com um violão e hoje a gente tem uma escola de música formada com violino, guitarra, baixo, bateria, teclado. Glória a Deus. Então é um potencial grande. E nesse inteirinho, quando tudo estava maravilhoso, tudo formado, agora você pode desfrutar disso, Deus te faz um convite, que não foi nem para mim, né? Foi para a Nádia. Ela foi dar aula no Líbano, né, de saúde pública, né? E no Líbano ela começou no Oriente Médio e tal, aí ela voltou, passou pelo Egito. E conheceu algumas pessoas no Egito, começaram a falar algumas coisas para ela, e ela voltou para casa assim, poxa, Pedro, ó. E aí eu falei, tá bom, Nádia. Aí ela foi de novo. Aí quando ela voltou, ela falou, Pedro, a gente precisa conhecer o Egito, Pedro, a gente precisa. Ó, tem um pessoal que está precisando de gente para trabalhar lá. Aí nesse interior, o pessoal do Egito veio conhecer o nosso trabalho no Morro do Borel. O pessoal do Egito. Eu nunca entendi quando eles chegaram no Borel, eles falaram assim, gente, que lugar limpo, que lugar bonito. Eu não entendi isso, não. Depois que eu conheci o Egito, aí eu entendi, né? Aí a Nádia começou a ficar com esse negócio do Egito. Eu falei, amor, olha só, amor, já libertou a gente do Egito. Fazer o que no Egito, né? E aí ficou essa indecisão. Eu fui dar aula em Fortaleza. Quando eu voltei de Fortaleza, uma semana dando aula lá, eu peguei o avião, sentei do lado de 2 caras. Aí, a língua que eu não entendia. Aí o cara pediu para ir no banheiro, aí saiu, daqui a pouco voltou de novo, começaram a falar e me perguntaram de onde você era, né? Eu falei assim, eu sou do Rio de Janeiro. Eu falei, Rio de Janeiro. Ele falou, Rio de Janeiro, beautiful. Rio de Janeiro, woman, beautiful. Carnaval. Mesma coisa, né? Da perspectiva do turista, né? Aí eu olhei pro cara, eles abriram o passaporte, eu não percebi, estavam conversando com outro. Ele virou para mim e falou assim, eu perguntei, where are you from? Ele falou assim, Egito. Eu falei, Egito? Ele, Egito. Aí ele me perguntou, você já foi no Egito? Eu falei assim, aquela coisa, né? Falei, não. Ele falou, você precisa vir no Egito. Você precisa ir no Egito. A mula falando dentro do avião. A mula falando. A mula. Eu tá parecendo a visão de Paulo, rapaz, sobre a Macedônia. Passa por aqui. Não, então, mas aí quando eu cheguei em casa, a Nádia, quando eu volto, a Nádia sempre pergunta assim, então, Pedro, como é que foi? Tipo assim, se eu for na Nova Aliança, como é que foi na Nova Aliança? Foi bom? Tá bem? Como é que tá o pastor Davi? Começa a perguntar. Quando eu voltei, era natural ele me perguntar, tipo, e aí, como é que foi a aula? Foi bom? Tinha quantos alunos? Ela perguntou o seguinte, como é que foi a viagem? Eu falei, foi boa. Tinha os alunos. Eu falei, não. Ela falou assim, não é viagem, não. Como é que foi a viagem de avião? Eu falei, foi bem. Sentou do lado de quem? Eu falei, por que tá falando isso? Aí eu expliquei para ela. E aí eu fui orar. E eu sempre digo isso, as pessoas ficam meio desconfiadas disso, mas eu falo com todo o meu coração. Eu fui orar sobre o Egito e Deus falou para mim o seguinte, Pedro, aonde tua esposa for, você vai. Eu já sabia, né? Eu falei, Moura, tô contigo. Eu não sei o que vou fazer lá. Porque eu falo inglês, mas o inglês é muito arranhado, mas a Nádia fala 7 idiomas fluente. 7. A Nádia fala 7. Mas com uma mulher dessa que fala 7 idiomas, você falando português, tá bom, você só administra. Deixa ela trabalhar. Não, mas eu achei legal, porque eu falei assim, Nádia, eu vou te servir lá. Eu sei que a palavra está com você. E a Nádia, na organização dela, é muito impressionante como a Nádia, ela tira do nada, assim, e ela construiu toda
assim, o trabalho, né? Organizou tudo como seria, os treinamentos todos, e eu só atrás dela. Mas assim, depois de 3 meses, eu estava apaixonado pelo Egito. Imagino. A Nádia fala assim, Pedro, tu não fala nada, mas tu se comunica, não sei como. Eu tava com... Eu estava lá, eu ouvi você falar árabe com os caras. Pastor, eu aprendi 2 palavras que eu amei. Salam aleikum, habibi. Eu beijava todo mundo. Eu já O que beijava significa todo isso? mundo. O que significa isso? Salam aleikum, né? E aí, tudo bem? Ah, tá. Tá quase, tá tudo bem? Né? Aí o meu elo foi um flanelinho. O flanelinho começou a me chamar de Maradona. Maradona! Eu falei, eu não sou Maradona, eu sou do Brasil. Maradona. E onde eu passava, esse cara, Maradona, Maradona. E aí comecei a conhecer, me apresentava os policiais, daqui a pouco eu tava beijando todo mundo. E salam aleikum. E aí eu comunicava com as pessoas e as crianças na rua, a mesma coisa. Então, quando eu fui ver, eu já estava inserido nesse contexto, amando e vendo o trabalho começando com 3 crianças, e hoje nós temos lá 120 crianças. E foi um trabalho muito maravilhoso, porque eu aprendi uma outra igreja, uma outra cultura, mas de um povo assim que Deus ama muito, né? Como diz Isaías 19 diz, eu colocarei um caminho do Egito para a Síria e da Síria para Israel. Eles serão meu povo e eles saberão que existe um Deus. Aí eu assim amei. Se você me perguntar hoje se você quer voltar para lá, eu diria assim, ontem. Eu sempre falo isso para a Nádia. Agora a gente entende que o chamado, assim, a convicção é nossa, mas nós temos o Gianluca, né, estudando, claro. Mas a gente sabe que nosso coração ficou assim, de maneira, né? Muito o Egito forte. foi um lugar muito especial para a gente amou. Vimos pessoas ter experiência com Jesus assim. Poderia pontuar uma, né, que um dia uma menina que era tradutora de todo o treinamento, né, então tudo que a Nádia falava tinha que passar por ela. Sim. Essa menina muçulmana, uma menina preciosa, e tudo que a Nádia falava, a gente sempre fala assim, onde o reino de Deus chega, querido, de verdade, onde o reino de Deus chega, você não precisa se esforçar muito. O reino por si só, a palavra por si só, ela vai minando as pessoas. E essa menina, ela ficaria intrigada com tudo que a Nádia ensinava, como a Nádia ensinava, com tanto amor. E um dia ela disse pra gente assim, eu vou me emocionar agora, hein? Eita. Ela disse assim, eu sempre aprendi e sempre me ensinaram que o cristão não presta, que o cristão é infiel. Mas desde quando eu conheci vocês, isso não é verdade. Isso não é verdade. E um dia essa menina chegou lá dizendo assim, eu fui ler o livro de vocês. E mostrou pra gente, né? Porque a Nádia falava muito sobre amor, sobre amor. E um dia a Nádia falou para ela sobre um livro de Coríntios 13. Sim. Que dizia sobre o amor. E ela foi ler. E essa menina chorou muito. E a gente falou assim, olha, tá nas suas mãos a decisão. Sim. E daí que surgiu essa frase que a gente fala, e eu vou falar aqui com muito coração, que também as pessoas não entendem um pouco quando a gente fala isso, acham que a gente... E não é verdade. Daí que surgiu que a gente tem convicção. A gente fala o seguinte hoje. Nós não pregamos o evangelho para as pessoas virem para a nossa igreja. Nós não pregamos o evangelho para as pessoas se converterem. Nós pregamos o evangelho porque nós cremos no evangelho. O evangelho mudou a nossa vida. Amém. E aí a gente diz o seguinte, a gente sofre, de verdade, pastor, a gente sofre porque a gente não pode convencer as pessoas. Eu sofro porque eu não posso converter e eu não posso convencer ninguém a crer em Jesus. Eu não posso. Sim. Mas eu e minha esposa, a gente entende que ninguém pode nos impedir de amar as pessoas. Ninguém. De amar. Nem elas. Nem elas. E o amor constrange. E o amor constrange as pessoas. Não, e quando você ama as pessoas, eu digo que o amor, ele cria caminho de Emaús. Porque o amor faz com que o coração das pessoas ardam. E elas vão se perguntar sobre isso. E quando elas perguntam sobre isso, elas abrem uma porta. E quando elas abrem uma porta, você fala, ó, é por isso. E nós falamos isso para ela, ó, a gente está aqui, não é para converter você, e nem para te levar para a nossa religião. A gente está aqui porque você, querendo ou não, houve um amor que morreu por você na cruz. Agora, a decisão é sua. Sim. E eu diria para você aqui, pastor, ela fez a melhor escolha. Mas essa menina hoje, ela fez a escolha, mas ela tem que ficar presa. Porque ela não pode dizer que fez a melhor escolha. Olha. Porque existe um preço alto, né? Para uma menina como ela, de um pai que ela tem que
tem uma camada muito forte, né, na religião. Mas a gente fala assim, olha só, a Bíblia diz assim, ó, a gente leu para ela, disse assim, ó, aquele que crê, né, com o coração, né, quem crer com o coração será salvo. Então, se tu crer com todo o teu coração, tenha certeza que Jesus está na tua vida. Você precisa confessar isso todo dia. Isso. Agora, quem sou eu para dizer quem vai subir e quem vai descer? O que Paulo diz é isso. A palavra está junto de ti, se com a tua boca confessar, no teu coração tu crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou do morto, serás salvo. Pois com a boca se confessa e com o coração se crê. Isso. Então, assim, a gente teve muitas experiências muito, muito legais. E hoje a gente olhar para trás e ver as crianças que chegaram com a gente, né, pequenas, hoje estão formadas, hoje estão fazendo enfermagem, outras são cozinheiros do Hotel Rio, todos estão trabalhando, estão se formando, estão estudando. Isso para a gente, Pedro, não tem preço. Pedro, ouvindo você falar, vocês são isso, sabe, Pedro? Você e a Nádia, não é porque eu estou na tua frente, não. Vocês, a linguagem de vocês é o amor. Vocês se doam pelas pessoas. Vocês realmente, a vida de vocês é amar, é envolver as pessoas com a compaixão que alcançou o coração de vocês. E, olha, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra conversa para a gente falar mais, tá? Porque a gente tem tanta coisa para conversar, eu queria que você falasse um pouquinho, houve mais uma transição. Então, do Borel, vocês foram para o Egito, do Egito voltaram para o Rio, e Deus colocou nas mãos de vocês, mais uma vez também usando a Nádia, né? Para estar agora no Jardim Gramacho ali, tem um projeto novo. Fala lá, fala sobre isso. A gente voltou do Egito e a gente sabia o Borel, a gente sabia que o nosso círculo terminou, tudo andado, passou uma liderança, e a Nádia falou uma frase bem legal, que ela falou assim, na procura por novos desafios, o caminho nos levou para o lixão de Jardim Gramacho. E a Nádia tem um faro, né, na área de saúde, ela é formada em saúde pública. Ela foi dar uma consultoria numa organização lá para ajudar o pessoal a começar um projeto. E ela falou pro pessoal, eu quero conhecer a comunidade. E o pessoal, mas não... Aí ela pegou o carro dela e entrou para dentro do lixão, parou o carro lá e começou. O pessoal achou que ela estava lá para dar alguma coisa, falou, não tem nada para dar. Aí ela começou assim, ela viu duas meninas grávidas debaixo de uma árvore. Ela foi lá, falou, como é que tá a gravidez? Começou a falar, e uma das meninas chamava Nádia também. Ela se prontificou a ajudar, aí começou a acompanhar as meninas no pré-natal. Os bebês nasceram, ela estava lá junto com os bebês nascendo. Pegou as meninas, levou para casa e começou. Agora ela já tinha um elo, né? Onde voltar no barraco, ver como é que tá o bebê, o peso dos bebês. E nesse inteirinho, a Nádia me chamou, falei, pô, Nádia, de novo. Eu fui lá, falei, meu amor, tá fazendo isso. Eu falei, meu amor, olha isso aqui, é só lixo. E é desesperador o lugar, é assim, desesperador. Aí ficamos 1 ano e meio ali dentro, andando com as pessoas, cuidando das pessoas, só sendo amigo, não levando nada para lá, nada, só indo e andando com as pessoas. Até que um dia, a gente estava andando, tinha um terreno lá muito lixo, tinha uma árvore quase que nascendo assim, já estava meia altura, né? Já tinha uns 3 metros a árvore, e era um chiqueiro muito grande. E a Nádia falou assim, eu quero comprar essa árvore. Falei, comprar essa árvore, como é que tu compra uma árvore? Não, vamos comprar esse lugar aqui. Aí procurei saber, o cara queria vender. E era o maior chiqueiro. Aí a gente começou a sonhar com chiqueiro e comprei, desculpa a palavra, meu chiqueiro, minha vida. Eu financiei pela Caixa Econômica. Verdade? Paguei. Não, assim, brinquei, né? Meu chiqueiro, minha vida, mas aí financiei pela Caixa Econômica, pagamos cota de R$ 500 e começamos. Aí foi quando surgiu a fábrica de coração, as crianças começaram a vir para esse lugar, começamos a limpar tudo, e hoje o lugar ficou bonito. Aí os meninos, adolescentes que não tinham nada para fazer, eu falei, cara, vamos trabalhar. Aí comecei a catar madeira, começamos a transformar em corações, e aí automaticamente começou um projeto de economia, porque eu fazia os corações, vendia e trazia dinheiro para eles. Então eles começaram a ver que podia ser feito. Aí surge a fábrica de coração, e quando a Nádia começa a ver um monte de crianças, jardim, o nome do lugar é Jardim Gramacho, mas de jardim não tinha nada. Aí surgiu, vejo um jardim, porque onde você tem criança, tem pessoas, dependendo do que tu semeia, vai ter flores. Amém. E começou o projeto, vejo um jardim, e hoje a gente está lá, implantado com todo o projeto já, né, assim, depois da compra, os containers, o lugar, uma sala para as crianças,
Estamos montando a cozinha, nós temos uma plantação de suculentas, que dá também para levantar um dinheiro para as mulheres que cuidam das suculentas. Sim. Então, são 3 anos e meio, quase 4, que a gente está ali, e Deus tem sido gracioso. E ontem, vou dar um testemunho fresquinho aqui, fresquinho. Tá. Lembra aí, eu quero agradecer aqui em cadeia aqui, né, a oferta que vocês mandaram para a cesta básica para a gente, para complementar. Sim. E eu estava no mercado ontem, a gente comprou, já levamos ontem lá mesmo. Sim. E no meio, assim, tinha muitas famílias para receber, né? E um tiroteio, mas um tiroteio. Mas foi ontem feio, isso? Ontem, um tiroteio. No meio da doação, uma correria, a gente parava. E olha que interessante. Os voluntários que estavam com a gente ajudando ontem eram todos moradores do Borel que nós trabalhamos há anos. E eles foram para lá. Cara. Olha a observação. O pessoal de Gramacho falou assim, pessoal, calma, nem o pessoal de fora tá com medo. Eu falei que o pessoal já tem know-how em tiroteio, né? Então já sabe todo mundo ouvir os tiros. Então, ontem, assim, tiroteio parava. Aí dava um tempo, voltava o pessoal e tiroteio de novo. Então, 3. Morreu um menino muito querido nosso lá ontem. Né? Um menino que não tinha nada a ver com tráfico. Estava pegando caranguejo no lugar que começou o tiroteio, que é um mangue. E ele estava lá, foi confundido e morreu. Eu falo assim, estou falando aqui ao vivo. O menino não tinha nada a ver com tráfico, nada. Só estava no lugar certo, mas na hora errada. Sim. E assim, foi difícil. E eu tenho falado muito, né, quando as pessoas falam pra gente como é que é o trabalho no Jardim Gramacho, eu diria para você aqui. A gente fala muito de quarentena, mas essas pessoas no lixão já vivem uma quarentena, né? Eles já estão isolados de tudo. E assim que começou a quarentena, eu postei, como é que eu falo para as pessoas ali, né, num lugar que não tem saneamento básico e num lugar que a água é escassa. Como é que eu falo? Lava a mão todo dia. Como é que eu falo? Fique dentro da sua casa, se o barraco é pequeno, tem mais de 10 pessoas e o quintal é o lixo. É complicado. É complicado. Muito complicado. Mas aí minha esposa fala assim, Pedro, nós estamos com eles antes da pandemia, nós vamos passar com eles da pandemia e depois da pandemia nós vamos continuar com eles. Amém. E a Nádia, ela disse assim, foi para esse tempo que nós nascemos. Amém. Então, nesse tempo, nós vamos fazer diferença. Eu falei, eu estou contigo, a gente está junto nisso, né? Então, esse trabalho tem sido um trabalho assim, muito relevante, que a gente acredita que daqui a alguns anos nós vamos ter muitos frutos. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Mostra aí, isso aqui, ó. O nome é Haja. Então, olha que legal, Ó, tem 2 palavras aqui. A e já. O que a gente acredita é, há alguma coisa a ser feita, faça já, mas faça de coração. Porque tudo começa numa criança, né? Então, assim, a gente acredita em 2 haja. O primeiro lá na criação, que Deus falou, haja luz e houve, e daí a gente nasceu. E depois que Jesus veio, ele colocou no coração do Paulo, que Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uau. Então, a gente tem estado ali de frente, ali, tem sido um recompensador, mas muito difícil, porque eu não estou falando de um lugar longe de tudo. Eu estou falando de um lugar que está a 30 quilômetros da zona sul do Rio de Janeiro. Onde o lixo do Rio de Janeiro vai para lá. Né? Onde se deposita todo o lixo do Rio de Janeiro. Então é muito desumano, né? O que a gente vê aquelas pessoas fazendo. Vivendo, né? É meio desumano. Sim. Mas a gente quer ali não fazer um trabalho assistencial. A gente quer trazer dignidade para aquelas pessoas. Amém. A gente estava sonhando, né? Essa pandemia atrapalhou esse ano, a gente queria transformar a fábrica de coração numa empresa social, né? Que a gente pudesse espalhar esse coração em empresas, em restaurantes, em lugares. Sim. Mas deu uma freada na gente vai ter que segurar isso. Mas tem sido vai gratificante. Acontecer. Não vai acontecer, Amém. mas tem vai sido acontecer. muito gratificante estar ali no Jardim Gramacho, com certeza. Pedro, nós temos mais aí 5 minutinhos. Eu sei que você viveu uma situação muito próxima de você, seu irmão. Nós oramos por ele. Ele contraiu o coronavírus e passou por isso. Graças a Deus, está bem agora, né? Eu queria que você liberasse uma palavra para quem está aí com a gente e já dizendo oi para o pessoal e para você que a gente vai ter que fazer uma segunda. Eu estou com um monte de coisa para perguntar para você aqui, para a gente bater um papo e você tem muita coisa para compartilhar, não é, para as pessoas, do seu coração. Acho que
experiências que você e a Nádia têm vivido com seus filhos. Vamos fazer uma outra nas próximas semanas aí. Bora. E aí eu queria que você falasse, liberasse uma palavra. Tem agora 4 minutinhos aí, rapidinho. Eu tenho uma palavra bem legal. Eu tenho falado muito sobre fé. E tenho falado muito sobre para as pessoas. Vou te falar. O amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã só existe porque Deus nos deu a capacidade de ter uma palavrinha chamada fé. Isso. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas de fato vão acontecer. Então, quando você encontra com alguém hoje e fala assim, até amanhã, é porque você está usando a fé. Porque amanhã não existe, mas você crê que vai ver essa pessoa. Sim. Então, no meio de tantas especulações, de tanta briga política, de tanta coisa acontecendo no meio dessa pandemia, de tanto aproveitamento, de tantas tristezas, tantas perdas, eu diria para você uma palavra. Coloque todas as coisas no amanhã pela fé. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a palavra ela é viva e eficaz. Então, antes de qualquer coisa, né, antes de você se deixar levar pelas coisas que vêm de fora, entristece seu coração, trazem notícia ruim, traga à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Amém. E a esperança, ela só é produzida pela fé. Por Amém. Isso que Paulo diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, a fé e a esperança, ela produz esse amor que te segura, que te sustenta e que vai dar tudo certo. Creia nisso. Creia nisso. Meu irmão saiu agora como pastor, como você falou, mas eu perdi um pastor muito amigo meu no Morro do Borel. Eu fiquei sabendo. De corona. Mas eu falei para o seguinte, ninguém vai me dizer que aquele vírus matou aquele pastor. Porque ele sempre dizia, Pedro, o dia que o Senhor me chamar, eu vou estar indo. E eu sei que o Senhor chamou o pastor João Viana com todo o meu coração. Sim. Mas a gente quer acreditar, somente a fé é capaz de nos sustentar nesse momento. Porque Amém. Aí eu vejo o que a gente pode acontecer. E eu acredito que nós podemos dar a volta por cima. Amém. E mais, nunca mais seremos o mesmo depois dessa pandemia. Nunca mais. Mas a fé é que vai nos fazer serem novos. Ela que nos renova. Então guarda essa palavra no teu coração. Que a fé que é produzida pela palavra de Deus te sustente e te faça colocar todas as coisas lá na frente. Amém. Essa é a minha palavra. Pedro, faz uma oração para quem está com a gente aí. Essa live vai ficar aí para o pessoal acessar depois. E a gente quer colocar depois também no Instagram, nas redes aí, algumas partes aí para abençoar o pessoal. Libera uma palavra aí de oração. Amém? Pai, Jesus, obrigado pelo teu amor. E a única coisa que vem no meu coração é quando o Jó viveu tudo aquilo que ele viveu. E talvez o Jó nem imaginava o que poderia acontecer no final. Mas o final de tudo que Jó passou é uma palavra que fica para a gente hoje. Quando foi dito, eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou desfeitos. Amém. Nessa manhã eu oro, Deus, para que cada pessoa aqui possa se firmar numa fé que é produzida pela tua palavra. Porque é essa palavra que nos sustenta. É essa palavra que nos diz que ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto nas vides, ainda assim eu vou crer no Deus da minha salvação. Porque essa fé produz esperança. E é nessa esperança que a gente termina aqui, mas que o teu amor, Senhor, de alguma maneira, assim, no meio dessa tecnologia, possa encontrar guarida no coração de cada um e que eles possam entender que a mesma palavra está hoje dizendo assim, estou com você até a fundação do século. Obrigado por esse tempo aqui, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Pedro, obrigado. Amém. Amigão, Tamo junto. Obrigado, que Deus abençoe você, a Nádia, seus filhos, viu? Amém. E que ele coloque uma cerca de proteção ao redor de vocês, protegendo, guardando. Enquanto vocês se doam por esse povo lindo que Deus tem presenteado vocês, para vocês servirem, abençoarem. E contem com a gente, tá bom? Você sabe disso. O que a gente puder ajudar em parceria, nós estamos com vocês, tá bom? Amém. Então, pastor, também diria aí o pessoal que quer saber mais do Aja, é só ir lá no www.aja.org.br. Vocês vão ter tudo que a gente tem feito em Jardim Vila Mar e como você pode ajudar. Pode ter certeza disso. Tá bom? Obrigadão, queridão. Amém. Pessoal, vamos acessar Tamo lá, junto. vamos investir. Invista seus recursos e vão investir nesse ministério, nesse projeto lindo que está resgatando tantas vidas. Pedrão, tamo junto. Deus abençoe, querido. Um abraço. Beijão, pastor. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau.